Você quer fazer essa, Marco? Tinha uma pergunta aqui justamente... Sobre juros, né? Poderiam... que horas vocês vão falar um pouco sobre juros e seus impactos no Brasil e no mundo? Pergunta do Paulo Rogério C. Silva. Já vamos direto aqui Vamos direto nessa, preferência, privilégio aqui para a audiência. E a pergunta é justamente essa. E aí já queria incluir, o Ettore, na sua pergunta, na sua resposta, desculpa, o próprio Boletim Focus dessa semana, que vem piorando um pouco a inflação, né? A expectativa para a inflação já estava 5,10, caminhando já para 5,5, né? Então, acho que a pergunta é, já falando um pouquinho de juros aqui, como impacto o Brasil, que é a pergunta do Paulo, e também já incluindo esses novos dados atualizados, piorando, né, as expectativas de inflação para esse ano. Você viu que eu até me ajeitei na cadeira aqui, porque é uma pergunta desconfortável, né, Marco? Infelizmente, o cenário para o Brasil ela não é dos melhores, né? Nós estamos assistindo aí sistematicamente a Selic sendo revisada. Quem tem um dinheirinho para guardar e ter a remuneração da Selic está muito feliz, né? Mas o fato é que a inflação de 2022 ela é revisada sistematicamente para cima, o mercado já coloca a 5,44. Diga-se de passagem que o boletim Focus está alinhado com a perspectiva do próprio Banco Central. Na semana passada, a autoridade divulgou esperando 5,4% de inflação para esse ano. A meta é 3,5%, né? Então, assim, são 200 pontos aí de diferença para a meta. E aí a gente já começa a olhar para 2023, que está em 3,5% na perspectiva de mercado, que é 25 pontos acima da meta de inflação, ou seja, a reunião que irá ocorrer em março, ela vai elevar novamente a Selic. Então, a perspectiva de que a Selic vai parar não se dá para essa reunião de março. Na casa aqui, nós temos na ativa, né, a perspectiva de que maio já não tenha outra elevação. Mas em março ainda, esse 10,75 vira 11,75, exatamente na tentativa de conter as expectativas de inflação. Entretanto, eu já destaco, 2022 já não tem mais potência, tem mais inflação por aí. Pelo menos no que toca ao Banco Central, eles já não têm mais potência. Tomara que haja uma grande reversão de commodities que não está no radar, que tem um choque... porque a gente só fala de choque ruim, né, de preço, é só choque para cima. Tem um choque positivo de preços em algum setor que vem a aliviar a inflação, mas que não está contemplado. A gente aqui na Ativa até é um pouquinho mais otimista. Estamos com a inflação em 2022 em 4,7%. Mas pelo pior motivo possível, né, que é a atividade muito fraca, o desemprego avançando, o dinheiro na mão da população diminuindo, o crédito se tornando escasso, né? Então, assim, olha, são só notícias ruins, por isso me ajeitei na cadeira a hora que vocês perguntaram. Falei, olha, ela é uma pergunta que me deixa desconfortável, porque ter que transmitir esse tipo de notícia, né, pelo menos no que toca ao meu cenário aqui. Pode falar, Marco. Deixa eu só complementar, fazer o último desconforto aqui, o Ettore. Mas você acha que não pode ter ali uma luz no final do túnel, algo para ajudar no sentido assim, a gente viu esse câmbio que acho que ninguém esperava que a gente tivesse nesse patamar. E na semana passada, a gente viu algumas casas aqui, né, bons economistas, né, que fazem parte do Boletim Focus, projetando o inverso, falando assim, não, o câmbio na verdade vai para 5,20 ou até buscar os R$5, ou seja... otimismo, fluxo. Você acha que câmbio não pode ser um contribuidor positivo que não está na conta dessas projeções de inflação? Eu espero muito que isso ocorra, né? Mas eu não contemplo isso no meu cenário pelo grau de incerteza associado esse ano, né? A Paula falou há pouco, né? Olha, a gente não tem partido, não tem viés, né? Mas eu vou ter que trazer aí o pessoal da política para dentro do BMC. Me desculpem, vocês que vão ficar com os haters aí depois, mas esse ano é um ano a opinião é de vocês, polarização. Profissionais. Tá certo. Pode. Acho que é saudável isso. A opinião, eu falo que eu gosto que deixe claro que é do profissional e não da casa da BMC, mas fica à vontade, pode falar. Esse ano é um ano de polarização da política, né? Eu também não defendo nem Lula, nem Bolsonaro, nem Dória, nem Ciro, nem nada, mas
o grau de incerteza associado a essa agenda afasta não só o gringo, não só o fluxo de dólar, afasta também o Marco, que ia investir numa loja de waffle e não vai mais, porque ele fala, bom, às vezes o waffle não é o melhor indicado para determinado presidente, né? Que o waffle é mais sofisticada, eu devia investir numa bolacha de água e sal. Então, assim, a decisão dele de investir no setor real ela também acaba sendo mitigada ou postergada mediante a tal incerteza. E o gringo a mesma coisa, né? A gente sente o alívio inflacionário na inflação mediante a sua persistência de patamar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Se o câmbio ele vier a 4,50 por um pulso, a gente vai ter um alívio inflacionário? Não. Ele vai ter que descer a 5,20, a 5, a 4,70 de maneira sistemática e permanecer nesse patamar. Né? Aí a gente consegue ver sim um alívio inflacionário. Infelizmente, eu ainda não vejo a sustentabilidade desse patamar de 5,20. Eu tenho um cenário de final de ano de 5,40, mas longe de ser linear, com uma grande volatilidade associada por conta exatamente dessa polarização política. O Bolsonaro está com tantos pontos a mais, aí o mercado reprecifica a eleição. Agora é o Lula que vai indo. Então, assim, mediante essa premissa de que nós teremos uma eleição acirrada esse ano e pior, né, muito bélica, o câmbio eu vejo ele como um vetor altista ainda, né, para esses 5,40, subindo desse patamar que a gente está observando atualmente, né? Volátil e altista, exatamente porque esse fluxo deve minar um pouquinho. Eu ia perguntar, na verdade... Desculpa, Paulo. Pode falar, pode concluir. Diga-se de passagem, o nosso, apesar do fluxo positivo de gringo, o nosso risco associado ao fiscal não diminuiu. A gente olha o CDS de 5 anos, está ali, no mesmo patamar, ou seja, é difícil acreditar que a percepção de risco para com a nação tenha melhorado, a ponto de gerar um fluxo de recursos constante, né? Então, por isso que eu questiono a sustentabilidade desse benefício cambial para a inflação.